partindo então, né, para a explicação sobre o racismo, né, no Brasil. Então, os negros africanos chegam aqui no Brasil, não chegam na condição de escravos, né, mas chegam na condição, né, de livres e que vão ser escravizados aqui no Brasil. Então, essa ideia, né, de que os negros africanos já no seu continente eram, né, escravizados lá, eram escravos, né, como tentaram aí em 2018 colocar isso, na verdade, né, como a história nos mostra, que em vários momentos houve essa escravidão, mas era uma escravidão por guerra, por dívida, que existiam dentro aí na Grécia, na Roma Antiga e, claro, também na própria África. Então, não era uma escravidão ou não se tornou o negro enquanto peça. Em 1858, né, o negro era considerado um acessório, ou seja, era um semi-movente, estava atrelado à casa. Então, esse negro que vem da África, né, e que ele se torna uma mercadoria, aí já começa também a primeira etapa do racismo no Brasil, da construção desse racismo no Brasil. Ele não chega o negro no Brasil como gente, ele chega como acessório, ele chega como peça para ser vendida no mercado e para ser escolhido pelos dentes, pela força, né? Ou seja, você tem, de fato, né, um racismo aí já construído dentro do nosso Brasil. Porque esse negro que vai ser escravizado, ele vai, no decorrer do tempo, nós vamos ver aqui, que ele vai continuar sendo, né, discriminado. Então, a gente já discute hoje muito essa questão do racismo, né, e acredita, né, que isso é historinha de esquerda, isso é coisa de quem não tem o que fazer, né, essas questões todas, né? Ah, isso não existe aqui no Brasil, o racismo não existe, as pessoas aqui são cordiais, aqui as pessoas, elas de fato estão, né, vamos dizer assim, numa cordialidade, são hospitaleiras, todo mundo conhece alguém que é negro, né? Tem essas várias questões que são colocadas, mas eu quero aqui afirmar para vocês que o racismo ele existe, o racismo é presente e o racismo, e aí tem vários autores que vão trabalhar com isso, ele é estruturante. Ele é estruturante, né, porque ele está preso numa sociedade, na estrutura dela. Isso você vai olhar na escola, você vai olhar no meio político, você vai olhar no meio econômico, no mundo do trabalho, né? Tudo isso nos mostrará, né, que o racismo está presente. Então, os negros vieram de África, os negros foram escravizados, nós tivemos aí, né, mais de 3 séculos, né, praticamente, de escravidão, né? E o negro que foi escravizado, ele não era considerado gente. O indígena era considerado criança pela própria igreja católica. Mas o negro não era considerado gente. Ele era considerado um artigo, um acessório. Ele era considerado uma peça que poderia ser trocada, vendida, comercializada. Então, o racismo, ele parte dessa ideia de uma raça superior. E quando eu falo de uma raça superior, é alguém que se diz superior a outro. E aí, a África, que não vai ser só atacada nesse momento aí, no século XVI, mas no século XIX também, a partir aí do neocolonialismo. Alguém é superior. Os europeus são superiores aos outros povos, principalmente africanos. Isso daria a condição deles, então, de escravizar, como aconteceu no Brasil. Bom, então, só para nós termos uma ideia de como esse racismo ele é estruturante, ou seja, ele faz parte da sociedade, e ele é, claro, fundamentado a partir de uma legislação, a partir do próprio Estado, né? Você tem várias leis que vão tipificar esse racismo, que não está escondido, está muito às claras, ao meu ver.
Então, por exemplo, lá em 1837, né, e 39, ali você tem um conjunto de leis que proibia, né, de frequentar as escolas, né, escravizados, pretos, africanos livres ou libertos, ou alforriados. Era proibido. Isso só vai cair lá em 1939, ou seja, você passa um longo tempo em que a educação ela foi negada aos negros que vieram e que foram escravizados, mesmo aqueles que eram livres, mesmo aqueles que eram alforriados. Então, para nós percebermos, né, quando chega em 1850, você tem uma lei que ela definitivamente segrega e coloca o que nós temos hoje enquanto cenário, pessoas se amontoando uma em cima das outras, aonde em áreas periféricas, em áreas insalubres, em áreas que não têm segurança, em áreas que é dominada, por exemplo, por milícias, como lá no Rio de Janeiro, mas coloca essas pessoas para fora, que é a lei de terras no Brasil. Lembrar você, historicamente, que antes as terras brasileiras, na colônia, elas eram, então, distribuídas. Essas Marias, doações. E aí, a partir de 1850, não, olha, só quem pode ter terra no Brasil é quem vai comprá-la. E isso tirava os negros. Isso tirava os negros que eram escravizados aqui. E aí, isso é danoso. Ah, professor, mas em 1850 era escravo, como que eles iam ter terras? Pô, isso vai ser uma consequência mais tarde, séria e grave consequência. E aí você tem também, em 1871, em 1885, algumas leis. O movimento abolicionista estava batendo, a Inglaterra também estava batendo em relação à escravidão no Brasil, porque ele é o último país a abolir a escravidão. Mas, claro, né, isso estava tudo legal, né, dentro de uma esfera política, social e religiosa. Estava tudo ok. Todo mundo poderia ter escravos. E aí, essas leis, é a lei do ventre livre, né, de 1871, e depois a lei do sexagenário, que é de 1885. Essas duas leis, né, elas antecedem a de 1888, que é a Lei Áurea, né, que todo mundo conhece, e até bajulam a princesa, dizendo que ela, né, se compadeceu e fez a lei, aquela coisa, aquelas conversinhas que muitos de nós aprendemos na sala de aula, infelizmente. Mas só para ter uma ideia, em 1988 você só tinha, né, a quantidade de negros que estavam aqui no Brasil, você tinha 15% dessa quantidade enquanto escravos. Muitos já tinham sido liberados. Liberados entre aspas, né? Porque você não era deixar de ser escravo, você não tinha terra, você não tinha, né, mais a fazenda que outrora você trabalhava, que também morava, você não tinha nada. Ou seja, essas leis, né, do ventre livre, sexagenário e a própria abolição, elas não trouxeram nenhuma reparação. Ela marginalizou mais ainda os negros que estavam aqui no Brasil e que foram escravizados. Ou seja, em nenhum momento se pensou em colocar, né, os negros que estavam aqui dentro da própria sociedade, dentro da estrutura da sociedade, de trabalho, política e econômica. Ah, professor, mas eu ouvi em algum lugar que tinha alguns negros que participavam da política. Sim, alguns mestiços, né? Que não eram escravos, que eram livres. Né? Esses, alguns participaram, Rebouças, né? Um bom conhecido, né? Mas não eram todos. Né? Machado de Assis, né? E não era considerado, como até o professor Adeilson falou na segunda-feira, em alguns momentos ele é retratado como branco. Né? Clareiam a pele dele ao ponto de acreditar que ele era branco. Mas eram livres. Estou falando dos negros que foram escravizados, que eles, na verdade, né, não havia nenhuma, né, garantia de que agora eles pudessem ter com as próprias pernas. Então, houve a marginalização. Então, o negro não podia, que é interessante, o negro não podia
mas está nas fazendas, em que inclusive alguns donos de fazenda, né, falavam que esses negros eram ingratos e tal, porque deixaram, né, minha fazenda, eu cuidei muito bem deles, né, muitas chicotadas e tal. Ou seja, ainda existia essa revolta de alguns fazendeiros. E o principal problema, gente, a própria sociedade, a elite que comandava o país naquele momento, né, acreditava. E agora, o que nós vamos fazer com essa quantidade, né, de pessoas que estão no nosso país e que, de repente, são livres? Havia-se um temor muito grande de revolta, principalmente, né, por conta do que já havia acontecido, por exemplo, lá no Haiti. Então, aquelas revoltas que aconteciam, né, em outras partes, né, do mundo, né, como estou falando aqui do Haiti, colocava, uma certa maneira, um receio na sociedade brasileira de como tratar essa questão. E aí o que eu observo, né, o tratamento dessa questão foi dado a partir de um racismo estruturante. Foi a partir, exatamente, de você tirar de toda e qualquer forma, né, os negros do processo econômico, político e social. Bom, em 1890, você tem um período no Brasil que, aí eu lembrar a vocês, que aí nós estamos aí no período, né, pré, né, aí já, aliás, pós, desculpa, proclamação da República, né, e nesse período, né, você tem a economia do café, pujante, né, e é tanto que o golpe que os militares dos cafeicultores, né, deram em Dom Pedro II, né, exatamente foi para beneficiar economicamente o café. E aí você tem em 1890 uma lei de imigração, trazer pessoas, né, para o Brasil. E aí europeus, asiáticos vieram. E é interessante que essa lei em 1890, ela era uma lei que fazia o seguinte: olha, pode vir todo mundo, menos africanos. Ou seja, poderia vir europeus, asiáticos, como vieram, né? E nós podemos ver isso, né, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em outros lugares do Brasil, né, colônias inteiras de italianos, alemães, asiáticos, né? Ou seja, essa lei dizia africanos não. Era um processo, gente, claramente de tentativa de embranquecimento da população. Tem muitos negros aqui, nós vamos trazer alguns brancos para tentar embranquecer essa população no sentido aí de eugenia, como é discutido em outras áreas. E nesse mesmo ano aí, de 1990, tem uma outra lei, que é a lei da vadiagem e dos capoeiras. Ou seja, essa lei, ela não permitia que a pessoa ficasse aí rodando, né, nas cidades. Agora, olha só, gente, 1850 é a lei de terras. Então, os negros foram libertos, mas não tinham terras. E eles não podiam ficar perambulando na cidade, procurando emprego. Não, porque isso poderia ser categorizado, enquadrado como vadiagem. E aí eles poderiam ser presos. E ainda, né, impedia, claro, a questão da capoeira, né, que é uma manifestação cultural dos negros. Claro que aí também entra, né, a questão das religiões de matriz africana. E também, com certeza, isso não precisa eu falar aqui para vocês, também estava nesse bojo, né? Então, você tem, né, não tem educação, você não participa da vida política, porque na Constituição de 1991, quem era analfabeto não participava e tinha que, de fato, comprovar a renda. Depois, antes de 1924, mas de 1991, não teve acesso a todos, mulheres, os militares de baixa patente, né, não participavam, né, porque impedia, já que não havia escola para os negros, e você não tinha direito à terra.
E aí começou um processo, né, no Brasil, que nós conhecemos muito bem, que é o processo da criação de favelas, né, em costa de morros, né, como acontece no Rio de Janeiro, perto de alguns mananciais de água, ou seja, um lugar que aparentemente não teria condições para ser construído moradias. Mas as pessoas estavam lá e hoje que nós vemos o cenário que ocorre. E aí alguém pode perguntar, por isso que tem muitos negros que estão nessas áreas? Claro, né, mas não preciso responder diretamente isso. Bom, e aí ah, o negro só vai poder votar, né, em 1934. Né? E assim, ele tinha que ser alfabetizado. Então, até 39, né, até 1939 você não tinha ali algumas escolas, depois começa a ter, né, algumas pessoas podem participar da escola, mas em 34 ele começa então, ele pode votar se ele for alfabetizado, né? E aí, isso é aquela questão assim, né? Se dá algo, mas se tira outro, né? Você dá ali a criança está chorando, você dá um bombonzinho para ela se acalmar, mas você está querendo outra coisa, que ela faça silêncio, né? Então, quando os negros puderam votar em 1934, quando chegou em 1937, que é o Estado Novo, que já Vargas ao golpe, e mais tal, ele vai colocar na clandestinidade a Frente Negra Brasileira, que era uma instituição que trabalhava com os negros e exatamente queria a inclusão dos negros na sociedade, né? E aí, essa clandestinidade faz com que você, dessa maneira, você pode votar, mas vocês não podem ter representatividade. Vocês não podem se organizar. Então, os movimentos começaram, então, a entrar na clandestinidade. Bom, em 1941, você tem a criminalização da capoeira, né? Ou seja, isso aí vai até meados aí de 1975, e a capoeira, então, começa a manifestação cultural, e aí eu volto a afirmar, as religiões de matriz africana também, que, claro, não eram bem vistas. Se você tiver capoeira, como nós vemos hoje, as pessoas nas praças, em alguns lugares, nos bairros mais periféricos também, claro, você não vai ver, às vezes, capoeira, apesar que algumas academias, né, já estão trabalhando também com a modalidade, quanto esporte e tal, dança, mas você, então, criminaliza. Então percebam, gente, que o racismo ele vai se formando, né, a partir de leis, de decretos, a partir da estruturação dessa sociedade brasileira. E aí eu digo mais, né? Ou seja, ser negro não era bom. Ser negro não era bom. E hoje também, diante de várias manifestações de racismo, algumas crianças também não querem ser negras. Algumas pessoas não querem ser negras. E elas preferem ser morenas. Ou preferem ser pardas. Né? Às vezes alguém me pergunta, mas você é negro? Né? Eu sou negro. Não, mas a sua cor assim não é. Não, eu sou negro. É a minha identidade. É a minha reafirmação. É a minha ancestralidade. É a África que está pulsando aqui nas minhas veias. Então eu sou negro. Sou fruto de uma miscigenação, claro, mas eu sou negro. Porque às vezes as pessoas, elas querem, né, ir para o aceitável. Qual é o aceitável na sociedade? Eu sou pardo, eu sou moreno. Eu já ouvi isso de algumas pessoas assim, mas tal, o professor Solano não é nem negro. Ou seja, as pessoas, elas tentam, uma questão de aceitar a minha presença na sociedade, porque, como eu sempre pergunto, uma vez eu fiz uma pergunta numa faculdade particular aqui em São Luís, uma sala de aula, de um curso, e eu disse assim, gente, quantos professores negros vocês têm aqui nesse período? Né? E aí a aluna prontamente disse, só o senhor. E eles tinham 6 disciplinas. E somente eu era professor universitário ali naquela faculdade, naquela turma, em que os alunos estavam ali no primeiro período, parece. E eu pergunto também isso para os alunos, às vezes no IFMA eu perguntava para os alunos, quantos professores negros vocês têm? Olhem em volta.
Alguma coisa errada. Quantos médicos negros vocês já se consultaram? Quantos juízes negros vocês já viram? Quantos? Quantos presidentes, quantos governadores, prefeitos? Ou seja, o racismo está aí, está patente. Mas, deixa eu terminar aqui a fala. Então, e somente em 1988, na nossa Constituição brasileira, Constituição vigente, é que nós vamos ter que racismo é crime. Ora, se o dispositivo constitucional diz que racismo é crime, é porque existe racismo no Brasil. Porque se não existisse, não precisaria de um dispositivo legal. Não precisaria. Embora há subterfúgios para esse artigo, para essa parte da Constituição, porque quem pratica o crime de racismo, né, não existe tempo e não existe dinheiro, porque não tem fiança. Mas os advogados, né, utilizam subterfúgios para dizer que, então, é uma injúria racial. Então, não é racismo. Então, aí, injúria racial já tem fiança e ela tem prescrição. Ela perde. Né? Ou seja, em 1988, então, nós inauguramos uma ideia de tentar reparar os grandes males que vieram no decorrer do tempo. Aí vocês me perguntam, né? Mas demorou muito tempo. Demorou. E aí, a Fundação Palmares, que hoje tem uma discussão muito grande a respeito dela, né? Ela está nesse período, né? Junto com a Constituição, então, entendeu-se que deveria ter uma representatividade institucional, né? Dos negros. E aí entra, né, a Fundação Palmares, né, que hoje está sendo, de uma certa maneira, desvirtuado, né, porque você tem um presidente que diz que não vai ter dia de consciência negra, que esse movimento negro ele é, né, um movimento que não deveria acontecer, né? Uma série de coisas, né? Que você fica se perguntando, né? O que uma pessoa, né, que não acredita no movimento negro está fazendo, né? Está fazendo, né, na Fundação Palmares. Mas, enfim, essa fundação foi criada exatamente aí, né, nesse bojo da Constituição, né? E aí, em 2003, a partir de 2003, nós começamos com uma série de legislações que tentam fazer uma reparação, né, desse processo de exclusão, né, dos negros da sociedade, que é a educação étnico-racial, né? É uma lei que ela até caducou, porque, na verdade, com o novo ensino médio, com as reformas que já foram realizadas na LDB, ela até, né, escanteou-se, tirou-se um pouco mais. E aí, né, o que ocorre? A tentativa de trabalhar com a população afro-brasileira, né, afrodescendente, e aí a história da África. E que isso ficou muito no reduto da disciplina de história, mas que era para todas as disciplinas. Né? Alguns outros trabalharam com isso. Em 2010 você tem o Estatuto da Igualdade Racial, né, no Brasil, né, de várias lutas e tudo mais e tal, e que de uma certa maneira, né, coloca essa questão. Né. Em 2012, nós temos as cotas no Brasil. E que tem muita gente que diz que isso é injusto, que não poderia ser isso, que é contra as cotas, alguns até negros que eram para defendê-la dizem que não, mas olha só, essas cotas, né, em 2012, elas não vieram somente para negros, elas vêm para escola pública, para indígenas, então não é só para negros.
E aí eu quero trazer uma informação para quem fala sobre essas cotas. Existiu uma lei 9.081. Grave bem essa lei para você pesquisar aí no Google, né, para você procurar. 9.081, a lei de 1911. Né? Em 1911, né, essa lei, né, ela abria cotas para brancos. Passagens, medicamentos, distribuição de terras, escolas, ferramentas, tudo que você pudesse imaginar, eram cotas para os brancos. Para quem chegasse no Brasil, fosse branco, recebia isso. Em 1968, em pleno período de ditadura militar, você tem uma outra legislação que ela diz o seguinte: os filhos dos donos de terra no Brasil têm direito a entrar na universidade. Então, 50% das vagas da universidade eram para esses filhos de donos de terra. Essa lei vai cair lá em 1985. Então, quer dizer, nós tivemos cotas para brancos lá em 1911. Nós tivemos em 1968 essa outra legislação que 50% das vagas da universidade eram para filhos de donos de terras. E aí, gente? As cotas para o Brasil, né, não é 50%. Às vezes tem, professor, o quê? Não é. Porque o que se destina, né, para essas categorias que eu citei ainda há pouco, né, negros, aí define-se essa questão de negros em relação, por exemplo, à renda, ainda tem isso, né? Porque você tem negros que, por exemplo, têm uma renda maior, né, e eles podem acessar essa cota. Aí negros, e aí com a questão da menor, né, com uma renda menor. Aí você tem indígenas, aí você tem escola pública. Ou seja, você divide isso, aí dá 2, 3, 4, 1, 2, vagas, aí depende da quantidade de vagas que o curso oferece. Aí lá no sistema de ensino. Então, gente, como é que se pode condenar e dizer que as cotas não devem existir? Se em outros momentos da nossa história nós tivemos os privilégios, né, de uma sociedade elitista, né, e que agora não é privilégio. Agora, na verdade, é uma tentativa de repartição. São as ações afirmativas. Mas eu quero chamar a atenção para entendermos que, ao longo da nossa história, a população negra, né, ela sempre sofreu racismo. A população negra, e aí eu me incluo, já tive, né, momentos em que eu fui parado, por exemplo. Uma vez eu fui ali na loja do centro, uma famosa loja aí, né, ali na Rua Grande. Logo que ela chegou, lá tinha um pão, né, uma padaria muito boa, e aí eu fui comprar, né, e aí, quando eu não colocava um pão, botava um pão no saco, não colocava na sacola, eu fui saindo e o segurança falou: vem aqui, cadê a nota fiscal? Tinham várias pessoas passando lá e ele não pediu para ninguém, mas pediu para mim. Por que será? Né? Será que é porque eu tinha cara de bandido? Né? Eu tinha cara de marginal? Né? Eu tinha cara de assaltante que ia roubar um saco de pão? Não, porque ele era negro. E a sociedade enxerga o negro, né, enquanto marginal, enquanto bandido, enquanto suspeito. Tem um professor, ele está no terminando mestrado, e ele diz assim que ele fez uma experiência que ele sentou numa parada de ônibus, e aí tinha umas pessoas assim sentadas, né, e já ficaram olhando para ele. Então, quando ele sentou, as pessoas já chegaram e seguraram a bolsa, né? Já seguraram a bolsa. E aí ele percebeu isso, as pessoas já, né, olhando para ele diretamente. E aí ele pegou e disse assim: eita, hoje não está fácil, eu vou já bater carteira de alguém. E aí uma pessoa
que ele disse que com certeza não era o ônibus dela, mas quando o ônibus parou, ela entrou no ônibus. E a outra pessoa saiu andando assim, ele ficou sozinho na parada. Então, assim, o racismo, ele é, de fato, presente na sociedade. E a construção histórica dele se dá porque em nenhum momento se reparou o grande mal que se fez a todos os africanos e seus descendentes que pisaram em solo brasileiro e que ganharam a condição de escravos e que foram escravizados. E que mesmo depois de libertos, eles não tiveram nenhuma reparação. Eles não tiveram terras, eles não tiveram indenização, por todo o período em que eles foram o braço econômico do Brasil. Porque sem escravos, a economia açucareira, a economia mineradora e a economia do café não iriam prosperar. Não iriam prosperar. O café, já no final, que você traz os imigrantes. E olha que muitos não quiseram. Embora o Estado providenciasse a vinda deles e a hospedagem deles. Mas muitos saíram dessa condição. E eles nunca foram reparados. Quando chegou a República, acreditavam eles que poderiam mudar de situação das suas vidas, mas também não mudaram. Continuaram à margem, continuaram fora, foram jogados nas periferias, nas favelas que foram construídas em lugares que de fato não eram para pessoas estarem lá, sem garantia de nada. Passou-se o tempo, mesmo com a Revolução de 1930, Getúlio Vargas, os trabalhadores, mesmo assim, mesmo depois com o processo de retomada da democracia no Brasil, depois do Estado Novo, mesmo quando você tem ainda trabalhistas, né, no poder, mesmo com a ditadura militar, mesmo com a reabertura do Brasil, né, da democracia, mesmo da Constituição de 1988, com todos esses aparatos normativos, mesmo assim você tem ainda o problema do racismo no Brasil. E o racismo que está no mundo do trabalho, não sou eu que estou falando, você pode buscar os dados do IBGE e você vai perceber que negros ganham menos de quebrantos, na mesma função. Que a maior parte dos que estão, né, fora da escola são negros. Que a maior parte das pessoas que são assassinadas na violência urbana são negros. Que a maior parte, né, de várias profissões se conta negros. Eu participei de uma turma de mestrado que tinham 12 pessoas. Só tinham 2 negros lá, eu e outro colega. E assim no doutorado. Pessoas no campo universitário também, são poucos. Não são muitos. Será que todos os negros não queriam estar também nessas posições? E o racismo, ele às vezes é velado, mas o racismo, como eu mostrei para vocês, ele está na cara, ele está na norma, ele está no Estado, ele é estruturante. Então, eu quero, né, deixar de fato recado a todos, né, que vamos procurar, né, claro, instrumentalizar é importante, fazer leituras são importantes, mas nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos acreditar que a frase eu até tenho, né, um amigo negro seja normal e seja algo, vamos dizer assim, sadio. Não é. Então a gente tem que ter cuidado e vamos lutar contra o racismo. Quando eu luto contra o racismo, eu me posiciono. Primeiramente, quando eu me reconheço enquanto negro. Então, ao me reconhecer enquanto negro, eu já tenho um caminho andado aí. Então, esse é o recado que eu queria dar a todos, né? Muito obrigado aí pela atenção de quem está acompanhando, né?
Vou aqui abrir aqui o... Só Deilson? Liga o microfone. Você me escuta, professor Deilson? Eu não estou te escutando. Porque o professor Deilson está desligado. Não conseguiu reativar novamente. Vamos ver aqui se ele vai reativar. Mas então, gente, enfim, né? Nós agradecemos esses dois períodos, né, que nós passamos aqui na segunda, o professor Adeilson, né, e na terça